Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é sobre o processo de sistematização de experiências. O que vem na sua mente quando você pensa sistematização de uma experiência? Vamos conversar um pouquinho? A gente tem muito que aprender com esse processo. Então, para a gente começar, a gente precisa contar um pouco da história desse processo e por que que ele é diferente dos outros, né? Porque quando a gente ouve o termo sistematização de experiência, ele já nos traz mais ou menos uma coisa organizada do que fazer. Mas esse conceito é um pouquinho mais complexo, ainda mais quando a gente fala sobre experiências localizadas aqui no nosso continente, que é a América Latina. Então, da onde surgiu essa necessidade, né, de se organizar o que estava sendo feito aqui na América Latina? Então, nos anos 50 até 85, a América Latina passou por diversos processos complexos, né? Nós tivemos a Revolução Cubana, a Guerra Fria, né? A influência aí dos Estados Unidos, da União Soviética sobre os países da América Latina, com muitas ditaduras, né? Então, com muita repressão, muita violência, mas ao mesmo tempo com luz, com luzes que criaram caminhos diferentes. Nós tivemos uma qualificação da força de trabalho, e em especial serviço social, a gente deve muito ao serviço social sobre como a gente conhece o processo de sistematização de experiência hoje, né? E esse fortalecimento de uma identidade latino-americana. Ou seja, as pessoas que moram aqui, que vivem na América Latina, elas, apesar de cada uma ter suas características, o nosso processo, né, histórico e geopolítico foi muito semelhante. Então, até cultural. Então, nós temos uma identidade muito forte e uma coisa que é nossa, uma forma que a gente precisava de ser criada por nós mesmos para contarmos a nossa história. E além disso, a América Latina, até hoje, infelizmente, tem uma grande desigualdade social, né? Onde nós temos uma elite, né, muito poderosa e muito rica, e tem muitas populações vulnerabilizadas. Então, esse ambiente, né, que foi gerado entre 1959 e 1985 permitiu produzir maneiras, né, criativas de vida, né, criativas de plantio, de educação, em que se tornou necessário contar essa história para organizar outros movimentos semelhantes. Então, nesse processo, né, de contar coisas, de organizar a forma como os processos estavam andando, né, muitos processos, como a educação de adultos, a qualificação do serviço social, a educação popular, a comunicação popular, o teatro do oprimido, a teologia da libertação, a teoria da dependência e a investigação-ação participativa, né, foram processos que aconteceram em toda a América Latina, né, de maneiras muito criativas, muito inovadoras e que precisava de uma forma de se contar essa história, né? Como eu citei antes, a qualificação do serviço social, ela foi fundamental porque foi o primeiro passo em que se pensou numa identidade latino-americana, numa forma latino-americana de organizar as experiências, de fazer ciência e de transmitir essa experiência para outros que estão passando pelo mesmo processo. Mas todos esses pontos que eu coloquei aqui, né, surgiram muitas formas diferentes de lidar, criativas e inovadoras, que precisavam de um método para contar essa história. Então, quando a gente vai falar em sistematização de experiências, o ideal é a gente entender o que é sistematização, o que é experiência, para entender o que é sistematização de experiência. Então, quando a gente fala em sistematizar, nós estamos falando de uma criticidade. Então, quando a gente está sistematizando qualquer coisa, nós estamos colocando as coisas numa ordem bem organizada e crítica.
Só que quando a gente está falando de uma coisa que é subjetiva, né, que nem sempre é visível, a gente precisa ter uma forma muito delineada sobre como nós vamos explorar esse fato que aconteceu, né? Então, por isso que a sistematização ela dá uma ideia de organizar de uma maneira epistemológica aquela experiência que está sendo vivida. Agora, o que é a experiência? Né? A gente falou sobre sistematização, agora vamos falar o que é a experiência. A experiência, então, são as dimensões objetivas e subjetivas da realidade social. Então, toda experiência acontece em algum local. Acontece num contexto político, acontece num contexto histórico, acontece num contexto ambiental, né? Então, o que acontece em relação a um ato, uma experiência, não está descolado da realidade. Então, a experiência, ela também tem a ver com o contexto em que ela ocorreu, mas também as ações particulares das pessoas e dos indivíduos, né? E também as suas ações, né? Como a situação particular daquela área estava, daquele coletivo ou daquele problema, né? Quais foram as ações que foram tomadas e, no contexto subjetivo, como cada ator dessa experiência se sentiu, né? Como que ele percebeu, como que ele se motivou, como que ele interpretou aquela questão como um problema ou como uma oportunidade, né? E além disso, a experiência também tem a ver com os resultados obtidos e as relações entre as pessoas. Quando nós estamos fazendo uma ação dentro de um movimento social, a gente nunca faz sozinho. A gente sempre está juntando muita gente, né, com interesses diferentes e que podem provocar relações positivas, negativas, diferentes. Então, a experiência é todo esse conjunto de dados objetivos e de dimensões subjetivas sobre o ato que aconteceu. Então, acredito que você deve ter pensado mais ou menos o que significa a junção das duas coisas, né? Da sistematização de experiência. Então, ela é um processo de reflexão. Então, nós vamos pegar uma realidade realizada ou vivida e refletir sobre o que aconteceu. Tanto do ponto de vista dos indivíduos que participaram dessa realidade vivida ou realizada, quanto dos coletivos, né? Então a gente tenta fazer esta reflexão crítica, né? Realiza um reconhecimento ordenado do que aconteceu para produzir novos conhecimentos, né? Tanto para a própria entidade que sistematizou, quanto para outras entidades e movimentos que estão fazendo uma ação semelhante. Então, qual é o objetivo da sistematização? Ou os objetivos? Né? A gente pode pensar no sentido que é justamente quando a gente está num processo, vivendo uma ação, nós temos essa visão de dentro, né? E que muitas vezes é limitada à nossa percepção, né? Porque nós temos uma imagem de que aquilo ali está dando certo, ou de que aquilo ali está dando errado, ou de que aquilo ali não vai dar em nada, né? Então nós temos esse viés, esse pensamento nosso, pessoal. Então quando a gente pega essa experiência e sistematiza, nós queremos então compreender profundamente a experiência. Então a gente não quer direcionar para uma pessoa ou duas dizer se aquilo ali foi bom ou não. E sim, a gente vai atrelar aos dados objetivos e subjetivos sobre como ela se desenrolou. Porque, na verdade, não existe bom e ruim, né? O existe é o que foi conseguiu, o que não conseguiu, o que deu certo, o que não deu certo, para compartilhar as aprendizagens, né? Com outras experiências similares. Além disso, né, um dos objetivos da sistematização é gerar conhecimento científico. Por quê? Porque como o cenário da América Latina é único, nós não podemos importar todas as ideias e conhecimentos de outros locais por causa de toda a nossa identidade latino-americana, que é diferente da europeia, que é diferente da americana, que é diferente da asiática.
Então a gente precisa contribuir com a reflexão a partir das coisas que acontecem aqui também. Além disso, ela serve para retroalimentar orientações de projetos gigantes. Então, quando você tem uma ação social que ela se repete em vários locais ao mesmo tempo, nós podemos sistematizar algumas dessas ações para observar o caminho seguido e orientar as demais que estão acontecendo. Então, muitos movimentos sociais são grandes, então, organizando grandes projetos, então você consegue organizar uma dessas ações para tentar pensar como as outras estão indo também. E sem contar que o fato do envolvimento na sistematização, né, que a gente vai ver ali na frente, que é de quem viveu a experiência, fortalece a identidade coletiva da instituição, faz a instituição ter mais força, porque todo mundo contribui com a sua construção. Não é um agente externo que desce e diz como vai ser, e sim os próprios agentes da experiência que sistematizam. Então, como é um processo crítico, com reflexão epistemológica, que envolve experiências de contexto pessoais e coletivas, objetivas e subjetivas, preciso de algumas condições para essa experiência ser sistematizada, né? Então, tanto dos indivíduos que são parte da experiência, eles precisam ter interesse em aprender, porque a sistematização ela não é feita por um agente externo. Então, os indivíduos têm que estar interessados em querer aprender com a experiência, em querer contar a história da experiência dessa maneira estruturada, sistematizada, para poder refletir sobre ela. Então, além disso, também tem que ter essa sensibilidade, né, para a experiência falar por si mesma. Tem que tentar dar oportunidade para todos poderem contar a sua visão, para daí a gente conseguir fazer essa análise profunda. E tem que ter habilidade de análise e síntese, né? Porque os conteúdos vão ser muito grandes e precisa de ter uma habilidade de refletir sobre elas e sintetizar para gerar produtos que nós vamos ver nas etapas da sistematização. Além disso, é muito importante ter condições institucionais para a realização de uma experiência. Então, a instituição tem que querer esse processo. Ela tem que compreender que o fato de existir a sistematização vai fortalecer a própria instituição. Então, o processo de sistematização de experiência ele deveria ser incluído no rol de ações da própria instituição. Ela tem que entender que é importante o que ela está fazendo. Se ela é uma instituição, um movimento social, dentro da América Latina, o que ela faz é único. Mesmo que existam em outros locais do mundo, por exemplo, entidades que lutam pela mesma causa, mas a forma de fazer na América Latina é diferente. Então a instituição ela tem que dar esse suporte para quem está realizando. Ela tem que permitir e tem que entender que a sistematização vem para auxiliar a fortalecer a instituição. Então, é muito importante que as instituições pensem isso e coloquem a sistematização como uma das suas ações, né? De sempre pensar em terminar uma experiência, vamos sistematizar para ver o que aprendeu e o que a gente pode melhorar, no sentido muito estrito de especificidade, de reflexão, e não opinião de uma ou outra pessoa, né? Então é muito importante o apoio institucional nesse processo. Então, como é que funciona isso de sistematizar uma experiência? Né? A gente tem vários referenciais teóricos que mostram como esse processo vai ser. Então, nós vamos seguir um deles, né, que é o do Oscar Hara, né, que ele coloca a sistematização como tempos. Né? Então, são 5 tempos que têm que ser cumpridos para que a sistematização possa ocorrer de maneira adequada. Esses tempos não são necessariamente um depois do outro. Então, por exemplo, dependendo do tempo que eu tô, eu posso retornar a um tempo anterior para complementar o que eu preciso para continuar o andamento do tempo. Então, ele não é necessariamente uma linha reta, né, entre esses 5 tempos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tempos. Primeiro passo
da sistematização de experiência é identificar qual experiência que eu vou sistematizar. E segundo o Oscar Hara, a sistematização é o momento segundo. O que isso significa? Que a experiência ela tem que estar encerrada. Ela precisa ter, ou ela está concluída, já está terminada, ou uma etapa dela está terminada. Então a gente não sistematiza uma experiência em andamento, justamente porque nós precisamos de tempo de análise, de reflexão sobre o que aconteceu, porque se a gente está sistematizando uma experiência em andamento, as coisas vão mudando com o passar do tempo e o processo não fica tão rico. Então, ela precisa então estar terminada, ou se ela tem muitos anos, uma etapa já está terminada e sistematiza somente a etapa. Outra coisa importante do ponto de partida, ela precisa ser vivida. Então, quem sistematiza a experiência é quem passou por ela, né? Então, um agente externo, um apoiador, alguma coisa assim, ele pode dar suporte para os sistematizadores, mas ele não pode sistematizar, né? Então, por causa desse significado, da importância de levantar a própria pessoa que fez a experiência, dela contar a sua história, de dar luz para a pessoa, né? Então, é muito importante, segundo o Oscar, da experiência ser sistematizada pelos próprios agentes da experiência. Outra coisa importante é que ela precisa estar documentada. Então, a experiência ela precisa de ter textos, vídeos, fotos, né? Um maior material, o acervo possível relacionado às ações daquela experiência. Por exemplo, se for um curso de formação, qual foi o plano de aula, as listas de chamada, quantas vezes teve, o material de divulgação, as reuniões, a ata da reunião que diz sobre como foi organizado aquilo ali. Então, a experiência ela precisa de documentação física, né? Ou virtual, mas ela não pode ser sistematizada apenas pela subjetividade. Então, se nós queremos sistematizar uma experiência que não tem registro nenhum, né? Não tem registro documental, não tem foto, não tem ata, não tem plano, aí a metodologia fica mais complexa, né? Porque nós precisamos entrevistar muito mais atores para tentar construir uma linha do tempo, tentando excluir as subjetividades. Então, o ponto de partida precisa de objetividade. Então, a gente precisa de uma experiência com registro. Daí, a gente vai pensar a fundamentação conceitual, né? E o plano operativo para desenvolver as outros tempos da nossa experiência, do nosso processo de sistematização. Então, com isso pensado, qual é a minha experiência, né? Se ela está documentada, se ela já está vivida, nós pensamos então qual é o nosso objetivo. O objetivo de uma sistematização é sempre responder a uma necessidade, né? Então, qual a necessidade do meu movimento, do meu grupo, em tentar compreender essa experiência que a gente vai sistematizar, né? Tanto no ponto de vista dos atores, das pessoas que fazem parte, quanto da instituição que está à frente desse projeto. Aí sim, a gente delimita o objeto da experiência. Então a gente vai pegar o campo. Então, essa experiência durou tanto tempo, né? Qual é por exemplo, se fosse uma ação dentro de um conselho de saúde, que foram várias gestões, né, de conselho de saúde. Tá, quais gestões nós vamos pegar? Vamos pegar uma só? Vamos pegar duas? Vamos pegar de 5 anos? Né? Qual é o objeto da experiência? Para daí a gente pensar o eixo de sistematização. Então, quando a gente está pensando numa sistematização, a gente tem milhares de coisas acontecendo. Nós temos muitas fontes de informação, nós temos muito documento, muita foto, muita gente que a gente pode entrevistar, mas nós precisamos de pensar um eixo, ou seja, qual vai ser o nosso olhar para o material que a gente separou, né? Para qual resposta principal nós queremos, qual pergunta principal nós queremos a resposta. Então nós precisamos de um eixo para não desviar do caminho, porque quando a gente começa a olhar os documentos, vão surgir muitas ideias e muitas coisas interessantes e tudo mais,
E se a gente não tem um eixo próprio, né, um eixo fixo que nos orienta no caminho que nós vamos seguir, a gente pode se perder no caminho e a sistematização nunca termina. Então, por isso que o eixo é fundamental da gente construir, né? Daí, com o eixo na mão, vamos às fontes de informação. Ou seja, nós já pensamos lá atrás na experiência sistematizada, né, ter terminado, as pessoas ter vivido a experiência e ter documento, né? Nós pensamos nisso. Aí nós vamos pensar, esses documentos que a gente pegou é suficiente a responder os temas anteriores? A gente consegue organizar a parte objetiva da sistematização com os documentos? Se sim, ok, a gente vai partir para os procedimentos. Agora, se não, nós precisamos, então, orientar uma busca de novos documentos e outros registros de informação. Né? Então, aqui eu falei da parte documental, mas também temos os atores da experiência, né? Quem a gente vai entrevistar, quais pessoas nós vamos conversar com elas, nós vamos fazer reunião em grupo, né? Porque nos procedimentos nós vamos pensar os métodos para que isso ocorra. Então, com esse plano de sistematização construído, daí nós podemos agora pensar o que aconteceu na experiência, né? Por que a gente vai, como é que nós vamos organizar isso aqui? Então, geralmente, uma experiência começa com um projeto, né? Começa com a ideia. Ah, mas o que você acha da gente começar a dar um suporte melhor de saúde para as pessoas aqui, da pandemia, por exemplo? Porque não tem acesso à informação, então a gente podia organizar então uma fonte de informação para divulgar para as pessoas. Então, nós temos um projeto. Então, nós precisamos montar uma linha do tempo desse projeto, né? Como ele foi construído, como que ele foi pensado, quais etapas que tinham pensado nesse projeto, qual que foi a lógica de planejamento para construir. Por quê? Porque nem sempre o que é projetado é o que acontece, né? Então nós temos uma linha do tempo do projeto que foi pensada e nós temos uma linha do processo, que é o que aconteceu de verdade. Tanto no sentido subjetivo de cada pessoa, ou seja, como cada pessoa se sentiu em relação às etapas desse projeto que foi pensado, né? O que aconteceu que não estava previsto no projeto e qual solução foi tomada, né? Então, enquanto o projeto é linear e prescritivo, o processo é complexo, dinâmico e imprevisível. Então, a reconstrução do projeto, do processo vivido, vai nos fazer essa linha do tempo, tanto do que foi planejado que era para acontecer e o que realmente aconteceu. Então, com isso, vou situar esses elementos inesperados e vai me dar informação de como entrevistar as pessoas para entender o lado subjetivo, né? Então, com isso, com essa linha do tempo, né, com essa reconstrução e essa interação do projeto com o processo, da documentação física, das fotos, ata e tudo mais, com as impressões das pessoas sobre cada etapa desse projeto e cada etapa do processo, nós podemos fazer então uma análise. Então, o quarto tempo é uma reflexão de fundo, ou seja, o que aconteceu aqui, né? Quais foram as causas das coisas? Quais foram as tensões e as contradições que ocorreram? Porque muitas vezes, na entrevista de um determinado ponto, um ator pode achar que foi super bom e o outro achar que não foi bom. Um pode ter achado que contribuiu bastante e o outro que não contribuiu. Então, quando a gente está fazendo essa parte, a gente pode conversar com a literatura científica, né? Ou com outras experiências que foram sistematizadas, né? Sobre como aconteceu, por que isso aqui está acontecendo no meu grupo, o que isso aqui foi de bom e de ruim, né? O que isso tem a ver com a cidadania, com o empoderamento, com a liderança, com os princípios do SUS ou da participação social. Então, à luz da literatura científica ou de outras experiências, eu vou poder analisar a minha e fazer as reflexões para a prática, né? Para a mudança, melhoria, aprimoramento, tanto da experiência quanto de outros movimentos que forem passar pela mesma situação. Então, daí, a gente vai no quinto ponto, que não é o último, né? Que é o ponto de chegada, que é justamente
quais são as conclusões desse processo, né? Esse processo de sistematização, que a gente escolheu uma experiência, que a gente construiu uma linha do tempo, que a gente montou um plano de sistematização, que a gente viu a relação do processo com o projeto, que nós fizemos a nossa análise do que valeu, né? Quais são as conclusões que a gente chega? Quais são as recomendações para o nosso movimento em relação ao que a gente concluiu? E o que a gente pode propor de diferente? O que a gente não encontrou análise, né? Então, essa é uma etapa da ponto de chegada. Mas a mais importante das etapas do ponto de chegada é como nós vamos comunicar a aprendizagem. Então, cada movimento tem a sua particularidade e precisa de uma estratégia, né, para pensar da maneira mais efetiva possível como divulgar o que foi aprendido com a sistematização. Então, era mais ou menos isso que a gente ia conversar hoje, né? Deixo aqui esse referencial que foi feito por a base desse vídeo, porque a gente precisa pensar, tanto do ponto de vista individual quanto institucional, que a gente precisa começar a sistematizar o que a gente está fazendo, porque a gente precisa organizar melhor o processo. Então eu fico aqui, até mais.